É um saco nessa história, gente, 40 minutos. Estava tão bom É. para a gente limitado. Chegava assim, quase terminando o primeiro, né? Aí dava, você ganhou limitado. A gente, agora, meu filho. Vela. Quem merece? Entrando? Ai, então. Andréia. Ela falou só depois que você falou. Sim. A Beth, Heleninha, mas que a moça já entrou. Lembrando, pessoal, que posso fazer uma pergunta? Pode. Lembrando que só na segunda-feira, né, dia 18, a gente vai falar. Peraí. Deixa eu só a Márcia entrar, que ela vai participar na segunda-feira. E ela está entrando aqui. Peraí. Então, lembrando que na segunda-feira, né? Eduardo, aceita aí, Eduardo. Dia 18 de maio, a gente vai falar às 19 horas sobre saúde física, né, em tempos de coronavírus. Então, a gente chamou o médico Camurça, a gente chamou a Márcia, né, que é nutricionista. Eu não sei nem se chama mais nutricionista, é nutróloga, enfim, tem uma diferença aí que eu quero até saber na segunda-feira, essa diferença. E a gente chamou também o André e o Alan, né, que são pessoas que trabalham a questão também da parte física, né, que são professores de educação física, instrutores de yoga, e a yoga como nessa parte física mesmo, né? Então, segunda-feira, 19 horas, todas e todos convidados. Vamos lá? Pedro, fala você. Posso fazer uma pergunta aí? Eu perguntei para a Bel, porque a gente estava falando que, de alguma forma, o que eu tinha falado, né? Esse debate está se popularizando agora, né? Sempre foi muito elitizado. Mas o acesso a certos tratamentos, certas terapias é extremamente elitizado também, mas já há alguma coisa consolidada, né? De anos de luta. Então, queria saber, você que trabalhou na rede básica de atenção e também conhece outros espaços que não necessariamente são da rede pública de saúde, mas que também tem um trabalho consolidado, né? Que espaços são esses? Como encontrar? Como funciona a rede básica, a rede de atenção, a questão da saúde mental, onde a pessoa se encaminha? Isso tanto para casos próximos, mas também para amigos, parentes. É sempre bom, às vezes, poder indicar alguma coisa. E aí, agora que se bem que no tempo de pandemia fica um pouco mais complexo, mas é bom saber porque essas questões não são de agora e só se agravaram e tendem a continuar assim, né? Sim, sim. E assim, a gente até é importante falar isso, assim, que o nosso encontro foi marcado numa semana que é a semana da luta antimanicomial, né? A gente está nessa semana, do dia 12 ao dia 18 de maio, a gente chama que é a semana da luta antimanicomial, né? O Brasil passou por uma reforma, né, da psiquiatria, então a reforma da saúde mental, ela é muito importante. A gente sempre precisa lembrar disso, porque durante muitos anos, né, os pacientes psiquiátricos foram colocados em manicômios e a gente teve uma reforma que possibilitou serviços comunitários, né, no território.
Então, a minha residência foi em alguns dispositivos, né, alguns serviços da saúde mental. Hoje a gente tem como contar com esses serviços, CAPs. Eu trabalhei em Niterói, então tinha ambulatório em Niterói. No Rio, não. No Rio, eu acho que só no IPUB tem ambulatório, mas a gente tem vários serviços na rede, né, do SUS que disponibilizam o tratamento para os pacientes, né? E é um tratamento que inclui um cuidado integral da vida, né, do paciente. Então, a gente tem acesso à assistência social para conseguir os benefícios para os pacientes. O CAPS é um serviço que disponibiliza medicação, que tenta dar um apoio para a vida do paciente, né, de uma forma mais ampla. Não só a escuta do sofrimento, isso também, que também é muito importante, mas também a gente olha o paciente de uma forma integral, né? Isso foi uma conquista, isso foi uma conquista de direitos que a gente sempre precisa lutar para que elas se mantenham e que os pacientes sejam sempre lembrados nos seus direitos, né? Podendo ser tratados e também incluídos, né, na sociedade, tendo saúde, tendo trabalho para eles, né? Isso é uma luta. Então, assim, quando eu recebi esse convite, também pensei nisso, assim, né? Falar de saúde mental numa semana tão importante. Então, assim, a psicanálise, né, que é a linha que eu sigo, tem sim essa marca de uma história muito mais voltada para o tratamento de pessoas que tinham condições financeiras, né, de uma certa elite, de uma classe média alta, de uma classe média para alta, né, que tinham condições de ter acesso, mas ao longo dos anos a gente vê que tem uma certa mudança disso, assim, né, tanto com a possibilidade de você ter os serviços comunitários de tratamento, quanto às iniciativas das instituições, né? As sociedades de psicanálise, no momento, inclusive, estão disponibilizando. Eu posso depois disponibilizar para você, para a Noélia, esses contatos. Tem muita gente trabalhando nesse momento, pensando em acolhimento gratuito. Eu, inclusive, estou aceitando indicação de pessoas que estejam precisando nesse momento. Tenho trabalhado em casa, não precisa, às vezes, ter internet, também por telefone, por ligação. Eu sei que a gente está num momento de muitos desafios, eu concordo muito com o que foi dito aqui, né? A gente não tem como dizer que a situação é igual para todo mundo, não é. Mas isso, de alguma forma, se a gente puder olhar pelo lado de que a pandemia nos aproxima, em alguma medida, mesmo com as diferenças que existem, né, de contexto de vida, contexto social, classe social, gênero. Então, assim, a gente tem várias diferenças, mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos une numa experiência comum, né? Ainda que tenham pessoas que estejam achando, né, encontrando uma felicidade nesse momento, enfim, a gente viu aqui também isso, é um momento muito desafiador, né? Acho que para todo mundo, e a gente tem podido, sim, criar alguns recursos para poder disponibilizar acesso a tratamento para pessoas que não possam pagar. Então, eu posso também disponibilizar isso para vocês. Tem sido muito importante, assim, esse contato, esse apoio assim, tem essa questão de precisar ligar, pelo menos, né? Então, sim, a gente tem desafios no caminho, são muitos desafios, a gente precisa reconhecer esses desafios, eles existem, mas a gente tem tido eu tenho visto movimentos de empatia, de solidariedade, que é o que vai sustentar a gente, eu acho, sabe? E é nisso que a gente precisa acreditar. Inclusive, assim, esse movimento da gente poder se encontrar aqui hoje, eu acho que é também uma forma da gente poder estabelecer vínculo, poder pensar em formas de cuidar um do outro, né? Então, cada um de vocês, se conhecer pessoas que estejam precisando, acho que é para entrar em contato.
Então, acho que é um pouco isso. Assim, tem esse ponto, sim, que a gente não pode deixar de lado, que muitas vezes o tratamento foi possível para quem tem dinheiro, né, para quem pode pagar, para uma elite, mas, ao mesmo tempo, a gente vem podendo pensar isso. Assim, né? São esforços que as faculdades fazem com seus SPAs. No momento, o SPA não está sendo possível, mas, porque são alunos que estão na graduação, não podem atender virtualmente. Mas para quem está formado, pode sim atender. E as instituições têm podido pensar nisso, assim, acolher as pessoas de forma gratuita. Bom. Bacana. Andréia, você queria falar? Beth, eu te passo a palavra já, tá? Que a Andréia conseguiu conectar de novo aí. Não, Fala, podem falar à vontade. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, eu ouço. Tá. Então, eu queria compartilhar com vocês esse tema. A Noélia me mandou, né? Eu falei, gente, não posso deixar de participar desse Zoom, né? Eu sou uma paciente, né, em saúde mental. Eu faço tratamento para... Aumenta o volume. Eu faço tratamento para transtorno de ansiedade generalizada, né? E eu queria falar da realidade da cidade onde eu moro, né? Eu sou professora da rede estadual de ensino. Noélia sabe dos acontecimentos, né? Direção de escola, toda uma questão lá, questões também que eu entendo, eu olho quando essa luta antimanicomial é uma luta da minha família, porque a minha avó foi internada, né, várias vezes ali no Nísio da Silveira, que agora é Nísio da Silveira, mas era Pedro II. A minha avó foi uma paciente do choque, né, de todas aquelas questões. Eu não consegui ler aquele livro Holocausto Brasileiro, assim. Aquele livro, para mim, eu não consigo. Assim. Só de começar, são 1000 gatilhos, né, de pensar que a minha avó passou por tudo aquilo ali. Né? Várias pessoas, assim, o que a genética diz, né, é que assim, os meus avós eram primos de primeiro grau, né? Então dizem que tem algumas questões aí nos filhos, né? E de fato, cada filho apresenta, né, da minha avó, apresenta alguma questão, né? Então, assim, um tem esquizofrenia, a maioria tem depressão ou ansiedade, beleza. Aí, eu falo que, assim, eu comecei a me tratar de verdade ano passado, assim, eu fiz 45 anos sexta-feira passada, né? E fica aquela coisa, aquele movimento que enquanto você não se reconhece, né, como alguém que precisa de ajuda, sabe? Porque os neurotransmissores não estão funcionando, é uma questão biológica, né? É muito complicado. E aí eu vou chegar num ponto muito complicado. Por que é muito complicado? Não foi o meu, também foi o meu, mas é o de muita gente. Vamos lá. Eu tenho uma religião, né? Eu sou cristã protestante, né? E aí, ser cristã protestante nos tempos atuais é surtante. Quando você não é bolsominion, né? O povo está entendendo, a Noélia me conhece. Porque parece que ser evangélico é ser bolsominion. Eu concordo, a maioria é. Eu concordo, a maioria é. Né? A maioria é. E aí, é surtante, né? Eu esqueci o nome da menina que é psicóloga, né? É Bel, né? Bel? Isabel. E aí, Isabel, olha só, é surtante você saber que você tem um documento da sua religião, né? Que é uma Bíblia, que diz que é vida, é compaixão, é amor ao próximo, é cuidar do outro, cuideis uns dos outros, né? Não falando agora da Bíblia como um documento religioso, como um documento histórico, tá tudo ali. Sim. Tudo que a gente está falando tá tudo ali. Cuideis uns dos outros, solidariedade. Aí é surtante você ver, sabe, que as pessoas não seguem o documento da própria religião que elas têm. É surtante, né? A Noélia sabe o que eu faço, né? E aí, você fica imaginando um negócio desse, né? Aí você fala assim, aí a maioria vota em Bolsonaro que fazia arminha. Aí você fala assim, gente, eu tive um treco, sabe? Eu tive um treco, porque assim, eu resolvi voltar a seguir essa religião na época na época da eleição. Quando eu entrei na igreja, eu falei, não, eu estou em algum outro lugar.
Eu não estou numa igreja. Uhum. Eu não estou no templo religioso, sabe? Não estou. Eu estou em outro lugar. Eu estou no campo de concentração nazista, teorias eugenistas, sei lá, né? Aí, beleza. Aí tem uma hora também que você fala assim, é isso que me ajuda, porque aí eu faço tratamento, né? Aí, vamos lá, primeira questão. As pessoas, em geral, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, né? Elas não aceitam se tratar. Você mora onde, Andréia? Eu moro em Japeri, Baixada Fluminense. É Sim. o menor IDH do estado, né? Sim. E aí as pessoas vão dizer o quê? Depressão é coisa do demônio, né? Aí as falas são: depressão é coisa do demônio. Isso, vamos orar, né? Aí não toma esses remédios porque esses remédios viciam. Aí como eu já conheço o repertório, aí eu falo assim: você conhece alguém que se tratou de câncer? Uhum. Aí a pessoa fala sim. Aí eu falo: essa pessoa deixou de fazer o tratamento? Alguém que toma remédio para pressão? A pessoa sim. Você conhece alguém que toma remédio para diabetes? A pessoa sim. Eu falo: se você quebrar a perna, a gente vai orar? Sua perna quebrada, os ossos para fora? A pessoa: não, vou para a policlínica. Eu falo: então, meu amor, é isso, né? Jesus cura, pode curar. Realmente, eu vou ser sincera, quando a Beth estava falando, né, como que a gente se situa em tempos de pandemia, eu estaria surtando se eu não tivesse uma fé, né? A minha fé é de que, primeiro, tudo isso vai passar. Uhum. Tudo isso vai passar. Gente, Nossa. sabe o que eu falo? Olha só, a Primeira Guerra passou, a Segunda Guerra passou, o campo de concentração passou, tudo passou, a gripe espanhola passou, a crise da Bolsa de Nova York passou, tudo passou. Ai, André, vai ter consequência? Vai ter consequência. 11 de setembro passou, Brumadinho passou, Mariana passou, tudo passou. Passou. E isso também vai passar. Agora, o tempo que vai levar, agora que eu vou entrar no ponto da resiliência. Né? Aqueles que souberem entender tudo isso, não é fácil. Não é fácil. E digo para vocês, só durmo porque daqui a pouco eu tomo 2 remédios ali, ó, e pum, apago. Sobre privilégios, que a gente estava falando, também vou me colocar no lugar de privilégio. Funcionária pública, da rede estadual, salário até agora garantido, fazendo 24 tempos de hora extra, né? Então, aqui tá tudo de boas. Amanhã eu recebo, né? Vou ao mercado fazer compras. Então, quando a Beth falou da questão socioeconômica, ela é fundamental. Sim. Fundamental. Fundamental. Porque ano passado eu tinha água na geladeira. Ano passado eu tinha água na geladeira. O meu filho comia na casa de uma tia, porque eu tinha acabado de me mudar para cá. Tinha uma treta lá do Bradesco que fica me descontando muito, muito além do que ele deveria descontar, né? Até que eu consegui mudar para o Itaú e larguei o Bradesco para lá, né? Então tem uma questão, sim. Quando o Leon falou também que esse discurso, né? Riqueza não traz felicidade, mas a pobreza também não. Né? Agora, saber levar aqueles momentos da vida, agora, como a pessoa vai levar? Eu já fiz yoga, já fiz meditação, né? Já procurei corrida, Noélia sabe, perdi 30 quilos com a corrida, né? A corrida ela foi durante muito tempo a minha serotonina, né? Ela foi o meu remédio antidepressivo, sabe? Eu não conseguia viver sem, né? A corrida, eu tinha que correr todos os dias. Isso me ajudou a emagrecer também, porque eu tenho hérnia de disco, eu precisava emagrecer. Não era uma questão plenamente estética. Era uma questão da minha coluna. Eu tenho 3 hérnias de disco e se eu ficasse com o peso que eu estava, eu ia viver com crise de coluna. Então, assim, eu vou fazendo o meu trabalho de formiguinha, vocês estão entendendo? Eu vou fazendo o meu trabalho de formiguinha, entendeu? Porque às vezes a gente vê pessoas em sofrimento, por exemplo, eu tenho 2 tias, sabe? 2 tias, assim. A gente aqui na cidade, eu queria muito pontuar isso. A gente tem psiquiatria no posto de saúde. Aleluia, glória a Deus. A gente tem psiquiatria no posto de saúde. Doutor Fernando e doutora, que eu esqueci, não, doutora Natália, né? Ontem eu fui lá e marquei minha consulta. Sabe para quando? 25 de maio. Não, é uma realidade do Rio de Janeiro. Não é uma realidade. Você não consegue marcar um psiquiatra público no Rio de Janeiro. É a coisa mais difícil. A minha mãe é atendida na clínica da família, não é por psiquiatra, é por médico generalista. Né? Então, quer dizer,
eu amo essa cidade aqui. Eu amo essa cidade, em primeiro lugar, por ela ser mato, ela cura a ansiedade, porque aqui o ônibus passa a cada meia hora. Se você for ansioso, meu bem, você vai morrer tremendo ali no ponto, esperando o ônibus. Então, Começa a rindo. um ponto. Tá rindo. Porque assim, aqui é roça. Ou você cura na marra, ou você cura na marra, porque o ônibus não passa. Quem mora em Paracambi, então, vou contar para vocês como é que é Paracambi. O trem é a cada 1 hora. O ansioso aqui, então, é que tem um treco, né? Ele vai ter um treco, ele vai conseguir esperar 1 hora. Então, tem que curar a ansiedade assim, né? Na marra. Curar a ansiedade na marra. Olha só, quando eu vou ao Rio, eu queria muito dividir essa experiência com vocês. Quando eu vou ao Rio, eu sinto o clima doente do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade doente, gente. Ela é adoecedora e ela é doente. Sim. Gente, eu fui ao Rio de Janeiro. Eu tô acostumada aqui na minha cidade, é tudo assim, ó. Slow motion, sabe? O povo é slow motion. Né? O povo é slow motion, né? A marisia, sente a marisia, tipo assim, né? Aí eu chego no Rio, aí as pessoas ficam 20, 30 minutos esperando o ônibus. Eu não fico, porque eu gosto de caminhar. Eu não fico esperando, eu prefiro caminhar. Aquilo também já é uma terapia para mim. Eu vou falando comigo mesma, sabe? Pensando, elaborando meus pensamentos, beleza. Aí eu chego no Rio de Janeiro para carregar o VLT. Aí você vai naquelas maquininhas do VLT ali da Rio Branco, né? Gente, a pessoa atrás de mim, porque eu tava carregando 2 cartões, a mulher tava se tremendo. Sabe quando a pessoa fica assim? Que não tá aguentando esperar? Uhum. Aí ela me perguntou, ela saiu da fila e falou assim, a senhora está com alguma dificuldade? Tipo assim, eu estou com pressa, a senhora está demorando. Eu falo, gente, ainda bem que eu saí desse lugar. Porque morar no Rio, a menina Stephanie tá rindo, é assim mesmo. Gente, olha só, aqui é assim, ó. Se o motorista de ônibus está vindo lá atrás, a gente dá um berro. Ei! Sabe? É uma solidariedade, assim, sabe? Isso a pandemia tirou da gente. O que vocês perguntaram, o que a pandemia tirou da gente? Aqui é uma cidade majoritariamente de evangélicos, né? Então, parece que evangélico se reconhece. Então, a gente passa e fala assim, paz, Senhor, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor. Agora, com essa história da pandemia, ninguém fala com ninguém. Aí já ficou esquisito. Você passa assim, cada um passando, né? Eu já vejo uma aglomeração, já vou pro lado de lá. Aí, quer dizer, já gerou esse distanciamento. O ônibus, que sempre passava aqui na minha rua de trás, que para mim é aquilo assim, a minha urbanidade, entendeu? Eu tô no mato, mas eu quero ouvir o ônibus passar. Entendeu? Toda hora. A gente aqui em casa, essa janelinha que vocês estão vendo aqui tem uma rua principal aqui atrás, né? Aí eu e Felipe, quando a gente tem que resolver alguma coisa, a gente resolve assim, ó. Passou um ônibus, a gente sabe que o próximo é dali meia hora. Então, a gente começa a se arrumar. Vamos, meu filho, para pegar o próximo. É nesse nível a coisa, entendeu? Então, assim, vamos se arrumar. Então, outro ritmo, né, Andréia? Outro ritmo, Noélia. É outro ritmo. Outra história, entendeu? Vamos só, Andréia, rapidinho, para a gente passar para a Márcia, que ela está com a... que ela levantou a mãozinha aí. Eu não sei nem como é que levanta essa mãozinha. Achei tão bonitinha essa mãozinha azul. Mas... eu nem sei como. Essa questão que a gente, antes da Márcia falar, essa questão é muito séria, né? Porque antigamente, nessa conversa que o Pedro falou, né, da gente falando no bar em frente à PUC, a gente falando sobre isso, né? Sempre existiu depressão na favela, só que era tido como frescura, era tido como preguiça, era tido como você não quer nada com a vida, você é um perdedor, ou era tido como demônio. Né? Então, assim, é muito sério. E a questão da yoga, a mesma coisa. A questão da meditação, então, assim, ainda é um tabu. Né? Você fazer terapia e você fazer meditação, então, é alguma coisa assim, não é para mim. E a gente precisa realmente desmistificar essa questão, porque existe muita gente com depressão na favela, existe realmente suicídio na favela, né, nas periferias, e a gente precisa falar sobre isso. Né? Então, é uma questão de saúde pública, sim. Márcia, você. Com certeza. Oi. Então, boa noite. Eu não consegui pegar o início, né? Porque eu estava numa live de meditação que eu tenho tentado seguir. Que eu comecei a fazer meditação tem pouco tempo, né? E, na verdade, assim, eu queria parabenizar aí a psicóloga, né? Eu só peguei já com ela falando, a outra profissional, não sei também se é psicóloga ou psiquiatra, e dá um relato, assim, a minha mãe, né, eu nem sei se a Noélia sabe disso, a minha mãe, ela tem esquizofrenia, né, e ela foi diagnosticada com 19 anos, foi o primeiro surto dela,
Hoje ela está com 60, hoje ela tá com 69, hoje inclusive a gente esteve no psiquiatra. E assim, o que eu vejo da saúde mental, eu valorizo muito a saúde mental por ter a minha mãe na família, né? Eu sei que eu tenho uma probabilidade muito grande de desencadear aí, enfim, algum transtorno desse. E Inclusive, ela fez aniversário, olha eu. Inclusive, beijo para a mamãe, que eu sei que ela fez aniversário, lindeza. Desculpa, gente. Ah, tá. Ela tá em Obrigada. vídeo, né? E eu acho que a questão da saúde mental, eu acho que já melhorou muito, mas eu acho que ainda existe muito preconceito, né, em volta da saúde mental. Muito. Eu vejo pelas pessoas próximas, né, que estão próximas a mim, minha família e amigos, que assim as pessoas não aceitam que precisam de ajuda, que ir no psiquiatra é coisa de maluco, né? Eu acho que já melhorou, mas ainda é um tabu muito grande. E pelo que eu leio, eu gosto muito de ler, inclusive eu tenho até vontade de fazer psicologia, né? Ou psicanálise, mas enfim, é algo que para mim financeiramente está meio distante. Mas eu gosto muito de ler sobre esse assunto. E assim, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é profissional de saúde, né? Que trabalha no Hospital Pedro II, ali em Santa Cruz, e um dia a gente conversando, ela falou que ela está muito desesperada porque ela está vendo muita gente morrer todo dia e ela acordou um dia e pensou em se matar, sabe? Aí eu até dei um telefone que alguém compartilhou comigo de algum serviço desse gratuito, mas já acha que não, depois eu ligo, não preciso, né? Mas enfim, até a gente tenta conversar, mas às vezes a pessoa não aceita. Sim. A minha mãe teve várias internações, e isso para mim sempre foi muito difícil de falar. Assim, quando eu cresci na minha infância, eu nunca verbalizei isso para nenhuma amiga, né? Porque por vergonha, enfim, né? Aí eu não sei, a nossa cabeça também é meio doida. E depois eu fiz terapia, porque também eu sou uma pessoa privilegiada, eu trabalho numa boa empresa. Eu fiz psicanálise, fiz terapia, e isso me libertou, assim, sabe? Hoje eu vejo o quanto isso é uma coisa que, assim, a gente precisa dividir, porque as pessoas passam por isso, né? Tem Sim. suas angústias, todo mundo dentro realmente do seu contexto aí, né? De socioeconômico, né? Se mora na favela ou se não. A nossa cabeça é algo muito complexo, né? E eu acho que a gente precisa ter meios para melhorar isso, né? Assim, eu moro sozinha, hoje eu tenho 3 gatos, então, assim, eu tô realmente cumprindo isolamento, graças a Deus, a minha empresa está me deixando em casa e eu tô com meu salário em dia. Isso é uma coisa realmente que deixa a nossa cabeça tranquila, né? Porque tem muita gente que está passando necessidade. E assim, o que eu converso com as minhas amigas, né, que até uma delas é profissional liberal, e um dia a gente estava falando sobre isso, né, de ajudar o próximo. Eu falei, eu não posso ajudar porque eu também estou segurando o dinheiro. Eu falei, cara, mas se você ligar para alguém, né, e conversar e ouvir essa pessoa, uma outra pessoa que mora sozinha também, a mãe de uma amiga, eu acho que isso também você está ajudando, né, o outro. Só você ouvir as angústias dele, não necessariamente com dinheiro, né? Quem pode, né? Que ajude, que dê uma cesta básica. Mas eu acho que nesse momento, assim, é muito importante, sabe? E eu falo para as minhas amigas, todo mundo que vem falar de problema, eu falo, vai fazer terapia, vai procurar alguma coisa, um serviço público, vai... Eu acho que a terapia, né, e o serviço psicológico, eles tinham que estar no pacote de cesta básica, assim, eu valorizo demais. Também acho. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber, Isabel, na questão assim, relação interpessoal dentro de casa, nessa questão da pandemia, né? Porque que nem trouxeram a questão da solidariedade, de você estar disposto a pensar sobre o outro, mas às vezes a gente está tão preocupado a pensar no outro lá fora e como que fica a nossa relação dentro de casa com quem está dentro da gente, né? E aí, pensando nessas questões de ansiedade que começaram lá atrás, e aí a Andrea também trouxe um pouco agora, a minha mãe tem história com ansiedade e eu também tenho, então, assim, já é um clima meio tenso, né? Então, eu queria saber, assim, o que a gente pode fazer que esteja no nosso alcance enquanto civil, assim,
pessoas sem esse conhecimento terapêutico e tudo mais, né? Porque eu sou só uma aluna, então me pondo nessa questão assim, que tipo de relação a gente pode estabelecer para evitar esses sentimentos que não são adaptativos, esses sentimentos prejudiciais que vêm, obviamente, sem a gente querer, são involuntários e bate aquela tristeza, aquela vontade de não fazer nada, aquela irritabilidade de que o outro não botou o prato na pia e pronto, começa a discussão. Ou então, essas coisas pequenas que hoje se tornaram assim tão grandes nesse momento. E aí, queria saber um pouquinho assim, né? Porque, vamos sentar para conversar. Não, eu acho que não é natural a gente chegar, estou com raiva, vou sentar para conversar. Eu acho que são poucas as pessoas que fazem isso. Então, o que a gente pode estar fazendo, pensando nessa relação com filhos? Eu tenho uma irmã mais nova também que está aqui, relação com criança, para evitar esses conflitos que estão surgindo de questões tão pequenas, que são mais voltadas para o sentimental mesmo. Uhum. Sim. Stephanie, é super importante, assim, poder pensar numa convivência, né, que seja saudável dentro de casa, né? Porque a gente também tem esse ponto, né, de que o isolamento, ele é a única medida que a gente tem para poder se preservar e preservar o outro. Então, a gente, quando se isola, a gente está pensando na gente, a gente conta com isso também do outro, né, com a responsabilidade do outro. Ao mesmo tempo, o isolamento traz consequências, né? A convivência familiar, ela também é difícil em muitos momentos, né? No momento em que você não pode sair, você não tem outras possibilidades de ir e voltar, né? Assim, a gente precisa estar em casa. Bom, os conflitos, eles podem ficar, sim, mais frequentes, mais complicados, né? Eu acho que talvez o que eu possa te dizer, assim, Stephanie, é de você poder pensar o que te ajuda nesses momentos, né? Se não é conversar sobre a raiva, sobre o que despertou, o que você, assim, pensando nisso, assim, o que te ajuda nos momentos em que você está muito ansiosa ou que você está irritada com alguém da sua casa, né? Porque as respostas para o que a gente sente, elas são muito individuais, né? Cada um vai encontrar as suas respostas para administrar os problemas da vida, né? Para poder equilibrar, para poder... Às vezes o conflito ele é necessário, ele precisa sair, né, da gente, a gente precisa falar dele, e aí às vezes tem briga, tem conflito, mas eu concordo com você, né? Essa dinâmica familiar de conflito muito frequente, ela é muito cansativa, né? Ela traz muita ansiedade também, ela traz desânimo, tristeza. Bom, eu acho que eu poderia te dizer um pouco isso, assim, o que você pensa, o que você pode pensar que te ajuda? É conversando com alguma amiga, é dividindo. Bom, eu tenho um pouco isso, assim, eu tento dividir com quem é próximo a mim, né? Tento conversar, tento dizer o que eu estou sentindo. Às vezes não só para as pessoas da minha casa, mas poder conversar com alguém de fora às vezes é muito bom. Uma amiga, alguém que a gente confie, né? Esses laços, eles nos ajudam muito a sustentar um pouco nosso equilíbrio mental, a nossa calma, né? A Beth trouxe a meditação como um recurso, né? Eu entendo a meditação como um recurso também, né? A gente vai poder aí criar algumas possibilidades mesmo. É um momento muito desafiador, muito difícil, muito frágil, né? Sem dúvida. E o isolamento traz esse ponto, né? A gente está o tempo todo convivendo com quem a gente mora. Isso vai trazer também mais conflitos em alguns momentos, né? E essa questão, né, a Raika está trazendo aqui para a gente uma pergunta, né? Eu preciso de ajuda. Eu estou bem, mas acho que preciso de ajuda para poder desenvolver minhas atividades do dia a dia, que está sendo muito difícil para mim. É o que você falou antes, né, Bel? Estabelecer uma rotina, né, de repente, né, de forma abrupta, né, como você usou, do nada, né? A gente até o dia 13 estava trabalhando,
né, na sexta-feira, 13 de março, depois disso nunca mais, né? Então a gente não se viu mais, né, não se tocou mais, a gente teve que se reinventar, né, a nossa rotina, com medo de sair de casa, porque tem, né, toda essa questão do cuidado, e tem pessoas que realmente não conseguem estabelecer até esse momento. Então a gente já está o quê? Hoje é dia 14 de maio, né? Então, e aí, como é que a gente trabalha com isso? E por um outro lado, eu conheço pessoas que começaram a fazer meditação, coisa que inclusive tinham preconceito, né? Ah, não é para mim, não consigo, eu sou... E de repente estão encontrando na meditação, não uma só pessoa, já várias pessoas falaram comigo isso, que estão encontrando um alento, Beth e Bel, nessa questão da meditação, né? Então elas estão começando a se abrir, né? E entender as limitações, entender que a gente tem, né, ou não só as limitações, mas que a gente pode se abrir para outras possibilidades também, né? E como é que faz, né? Como é que eu me arrumo agora? Como é que eu faço a minha rotina agora? Se eu não sei para onde eu vou? Inclusive, isso afeta no estudo também, né? A gente que trabalha com educação, né? Leon está aí para dizer isso, Pedro está aí, a Stephanie, a Raika está aí para dizer isso também. Como é que a gente se reinventa, né? E cria um plano de estudos e tenta motivar as nossas alunas, os nossos alunos a continuarem, a não desistirem, mesmo com as adversidades tecnológicas, mesmo, né, com o desânimo, que isso é natural, e as pessoas começam a se cobrar muito. E elas ficam angustiadas por isso, né? Não, eu não fiz isso que eu deveria fazer, nossa, então eu estou errada, né? E essa cobrança, muitas das vezes, é nociva também, né? Traz uma questão de inferioridade, né? De derrota muito grande. Isso é muito perigoso, né? O que vocês acham? Noélia, eu não sei colocar a mãozinha. Posso falar? Você. Pode. Então, às sextas-feiras, nós estamos fazendo meditação, vocês estão convidados a participar. São duas médicas, a Cláudia Galvano, a doutora Eliane e eu, que não sou médica nem psicóloga, mas ela também participou do curso do Silva Mind Control, e nós nos conhecemos lá e hoje nós somos grandes amigas e nós fazemos às sextas-feiras meditação e ela antes fala uma parte de saúde e seria interessante, inclusive, como complementação desse trabalho, que se alguém tiver interessado. Aí eu passo amanhã, eu posso passar hoje ainda, mais tarde, o convite para você. E você tem contato do pessoal que estiver interessado, e amanhã, acho que é às 19 horas, com certeza, é às 19. Então, é mais uma ferramenta aí. Tá? Ela até estava no início na nossa live, mas ela teve que sair. Ela achou até que a gente ia fazer uma horinha só no início, aí ela não pôde continuar. Mas amanhã a gente vai estar junto aí. Se vocês quiserem participar, vai ser um prazer. Maravilha. Gente, nosso tempo está acabando novamente. A gente podia entrar, né, para fazer uma despedida e fazer essa meditação que a Beth propôs no início da fala dela, Beth. Quem topar, aí entra com a gente, a gente vai e finaliza. Você quer que eu faça hoje a meditação? Se possível, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, também coloca no próximo bloco. Eu não esperava, não. Vou ter que procurar. Não? Então dê. Não, eu entendi que você tinha feito. Não, eu faço uma assim pra gente. Eu entendi, desculpa, que você tinha falado que tinha preparado uma meditação. Não, eu preparei, eu falei, vou fazer amanhã, mas eu faço hoje uma com vocês, curtinha, tá bom? Tá bem. Helena, você quer falar? Sim, eu queria... A minha mãe queria fazer um comentário bem rápido. Também? Tá. Vamos então fechar e a gente volta, para não ter que falar rápido, tá? Falta menos de 1 minuto, peraí. Tá bom. Tá bom.